A gente se encontrou, foi em dezembro, né, no início de dezembro, e foi também um momento diferente, foi um momento bem especial que nós tivemos aqui. Não teve a palavra em si pregada por uma pessoa, mas foi pregada por várias irmãs que estiveram aqui e foram abençoadoras. Eu creio que cada uma de nós foi grandemente abençoada, né? Amém? Abra sua Bíblia em Atos 2, 38, 39. E diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, que a sua palavra penetre profundo em nossos corações e, independente de qualquer coisa, que possamos estar aqui cientes de que o Senhor quer falar com cada uma de nós. Já te agradeço, Senhor, por tudo. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje eu lembrei, eu sempre esqueço dessa parte. Pode sentar, pode levantar, mas podem sentar. Quando eu comecei a pensar nesse tema de arrependimento, e no que eu iria falar, eu lembrei de mim. Lá pequenininha, lá na adolescência, na juventude. E eu era ainda uma menina. E eu falava que eu não tinha do que me arrepender. E o meu discurso era o seguinte: eu não tenho do que me arrepender, porque tudo que eu faço pela minha vontade. Eu faço conscientemente. Então por que eu tenho que me arrepender? Não. Se eu não tiver que fazer de novo, eu não faço. Mas arrependimento não é a palavra certa. Então eu não me arrependia de nada. Eu fiz e fiz mesmo. E confesso. E ponto. Mas os anos foram passando. E um dia eu entrei nessa igreja e eu comecei a ouvir a palavra de Deus. E o que eu ouvi era totalmente diferente do que eu entendia, das minhas concepções, pois eu comecei a ouvir de um reino que não é daqui, de um lugar diferente. E para acessar esse lugar, eu tinha que mudar meus conceitos, eu tinha que mudar minha forma de agir, eu tinha que mudar minha forma de me relacionar com as pessoas, de olhar para o outro, tirar todos os preconceitos existentes na minha vida, no meu modo de agir e de pensar, e ainda tinha muito mais para aprender das coisas que me eram ocultas. E ainda tenho a aprender muito, porque tem muita coisa oculta, tem muito mistério de Deus. E eu oro e clamo a Ele para que Ele se revele a mim a cada dia. Então aquela adolescente, ela se tornou uma mulher que não tinha do que se arrepender, mas começou a entender que estava totalmente errada em suas concepções. Porque essa mulher, eu pensava com uma mente totalmente corrompida pelo pecado. Então eu tinha que mudar. Eu tinha que começar a agir diferente. E eu comecei a entender que o céu, esse lugar lindo que nos é apresentado, que a gente lê a Bíblia, a gente fica encantada de ver esse lugar maravilhoso, é um lugar santo. O céu é um lugar santo. E tem mais. O céu tem um dono. E quem é o dono do céu? É o Senhor, nosso Deus. Ele é o dono do céu. Então, se ele tem um dono, você não pode entrar de qualquer jeito, não é mesmo?
Você tem que respeitar as regras do local. Você não pode se comportar de qualquer jeito. Para entrar no céu, não é do nosso jeito, é do jeito do Pai. E eu entendi que eu tinha que me arrepender, sim. Eu tinha que me arrepender dos meus pecados. E eu tinha que me santificar todos os dias. Me arrepender todos os dias. Me santificar, porque Ele é santo. E se eu quero entrar no céu, eu tenho que ser santo. E quando em algum momento das nossas vidas, tanto eu quanto vocês, a gente ouve a palavra de Deus, entende? Nós somos pecadores, nós somos pecadoras. E é através do convencimento do Espírito Santo, como a Suzana bem falou aqui, porque muitas vezes não adianta vir uma pessoa te apontar, te falar o que você está fazendo de errado, te falar a forma como você tem que agir. Não vai adiantar nada muitas das vezes. Porque se o Espírito Santo não te convencer, você não vai entender. Porque é só Ele, é só o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu nem combinei com a Suzana. Amém. Glória a Deus. Então, para viver na presença de Deus, para entender esse lugar que Ele nos quer, que Ele quer nos colocar, para a gente acessar esse lugar santo, a gente tem que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que é necessário, sim, é necessário se arrepender. Amém? Amém. Que foi o que a gente leu lá no início, o versículo de Atos 2. O livro de Atos, aqui no capítulo 2, ele começa falando sobre o batismo no Espírito Santo. E alguns não estavam entendendo aquele ambiente que estava acontecendo, começaram a questionar o que está acontecendo aqui. E aí Pedro fala: vem cá, irmãos, vou te falar o que está acontecendo. E Pedro começa a falar de Jesus, começa a falar, vem lá do Antigo Testamento, e ele vem e fala de Jesus, fala das maravilhas de Jesus, dos milagres de Jesus, do poder de Jesus. E muitas pessoas ficam assim: meu Deus, que é isso? O que ele está falando? E aí eles perguntam: mas Pedro, e aí Pedro? E agora o que a gente faz? O que a gente faz, Pedro? E Pedro responde o que a gente leu lá no início do 38, versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Amém. Então o que a gente tem que fazer quando a gente tem esse encontro com Jesus, que a gente começa a ouvir a palavra dele? Arrependam-se. Essa é a palavra, esse é o início de tudo. Amém. Você tem que entender que você precisa mudar, você tem que entender que você precisa ser transformada. Amém. Eu, no meu processo, eu comecei a ser transformada de tal forma que as músicas que eu ouvia, eu já não conseguia mais ouvir. Que a roupa que eu usava já não cabia mais em mim. E não é porque eu tinha engordado, é porque não fazia mais parte de mim. Eu era uma nova pessoa, uma nova criatura. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós, que a gente se transforme em novas criaturas. E esse processo, gente, é eterno. É até chegar lá. Eterno não, é até chegar a Ele. E a gente tem que estar aqui, disposto, com o coração aqui quebrantado diante do Senhor, entendendo que nós somos pecadoras. Amém. E aí Pedro, depois do discurso dele, a Bíblia diz, cerca de 3.000 pessoas se converteram. 3.000 se batizaram naquele dia. É muita gente, né? Mas lá, antes de Pedro fazer esse discurso, a gente já via João Batista, lá no deserto. E João Batista dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E essa mensagem não era só lá quando ele estava anunciando a chegada de Jesus, o ministério de Jesus, não. Essa palavra é para nós hoje. Continua sendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.
Quando nós ainda não tínhamos entendimento da palavra de Deus, a gente podia até achar, né? Você pode até achar, não sei, que você é tão boazinha, tão fofinha. Tão boazinha, eu sou fofinha, eu não faço mal pra ninguém. Pra quê? Do que eu tenho que me arrepender? Nem de nada. Você matou alguém? Eu sou barata, né? Eu nem barata eu mato, eu saio correndo. Nunca matei ninguém, não roubei ninguém, não faço coisas ardilosas. Por que eu tenho que me arrepender? Mas está escrito lá na Bíblia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não foi só eu, gente, que pequei. Vocês também. Amém. Tá bom? Então a primeira coisa a fazer é reconhecer que nós somos pecadoras. Todos são pecadores e precisam se arrepender. Para viver o que Deus quer para cada um de nós, para cada uma de nós, para cada uma de nossas vidas. Primeiro a gente tem que passar pelo arrependimento e reconhecer que nós somos falhas, sim. Nós erramos, sim. Precisamos mudar, sim. E lá no dicionário, o significado de arrependimento é pesar ou lamentação pelo mal cometido, contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Olha só, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. O que isso quer dizer é que quando nós fazemos algum tipo de mal, nós temos que reconhecer, nos lamentar e nos quebrantar diante do Senhor. Amém. E o principal é não fazer novamente. Mudar a rota, mudar o caminho e falar, não, aqui eu já caí. Eu não posso cair aqui novamente. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer de uma forma que me aproxime de Deus. Eu não posso ficar para trás. Amém. Porque é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Que leva um sentimento de culpa, até de tristeza. Mas o remorso, ele não gera mudança. A pessoa sabe que fez algo de errado. Ela fez algo mal. Mas ela se justifica e ela faria de novo. Poxa, eu fiz, mas não tinha como ser diferente. Poxa, não tinha como ser. Fiz de novo. Mas como que eu ia fazer diferente? Não tinha como. Só tinha essa saída, essa solução. Então, essa pessoa teve remorso, ela não teve verdadeiro arrependimento. E na Bíblia, a gente vê alguns casos desses, onde a gente pode distinguir remorso e arrependimento. E eu peguei um, que é do rei Saul e o rei Davi. É bem clara a distinção entre a atitude dos dois. Saul, ele desobedece a Deus. E você pode ler lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, onde ele argumenta com o profeta, mas ele não demonstra arrependimento. Então Saul disse, pequei, mas honre-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Está vendo a postura dele? Eu pequei. Tá bom, pequei, já entendi. Mas agora, me leva lá, me honra na frente de todo mundo, do meu povo. Não me deixa ficar por baixo, não. Ele reconhece o seu erro para o profeta, mas ele quer ser honrado. Não há arrependimento. E dessa forma ele foi rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado por Deus. E aí a gente vai lá para Davi. Davi também cometeu um erro gravíssimo. Davi, ele adulterou com Batseba. E ele ainda colocou lá Urias, o marido de Batseba, na linha de frente da batalha. E ele morreu. Então ele assassinou também Urias. Adúltero, assassino. E você deve estar aí pensando, né? Mas ele pecou mais que Saul. O pecado dele foi pior.
Ele merece um castigo pior, uma condenação pior. Porque é dessa forma que a gente vê, é dessa forma que a gente julga. Verdade. Mas veja a resposta de Davi ao ser confrontado pelo profeta Natã. Então disse a Natã: pequei contra o Senhor. E você pode ainda estar pensando: só por isso? Ele também falou que pecou. Só por isso você acha que ele se arrependeu? E a gente vai lá no Salmo 51. Ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Olha a diferença. Olha a diferença da postura de Davi. Davi, ele se arrependeu. Davi, ele se humilhou. Ele não se importou com quem estava ao redor dele. Amém. Quando o profeta falou: teu filho vai morrer, ele jejuou, ele se humilhou, ele se quebrantou. E não se importou quem estava vendo. Ele não queria honra. Ele não queria falar: não, eu pequei, eu mandei matar, mas... Não, ele não queria isso. Ele estava quebrantado diante do Senhor. E ele escreve esse salmo. Depois lê esse salmo também. Então, a gente tem que se derramar diante do Senhor e se arrepender verdadeiramente. Ele se arrepende. E diante do arrependimento, há perdão. Amém? Amém. Deus perdoa. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém. E nos purificar de toda injustiça. Somente diante do arrependimento sincero podemos receber o perdão de Deus. O arrependimento vai nos livrar da culpa, nos tornar leve, nos fazer prosseguir. Aleluia. Em Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça. A gente vai falar da graça um pouquinho mais à frente. Em Cristo nós temos o perdão do pecado, através do seu sangue que foi derramado na cruz. Ele se fez maldito. Ele se fez maldito naquela madeira, naquela cruz, para salvar a minha vida e para salvar a vida de vocês. Obrigada. E para, assim, poder perdoar todos os nossos pecados que Ele levou na cruz e te dar a possibilidade de salvação. Jesus é maravilhoso. E eu tenho que te falar uma coisa: o tempo não apaga o pecado. Você pode achar assim: poxa, Fabi, já faz muito tempo que eu pequei. Pô, esse pecado aí já tem muito tempo. Quase ninguém lembra, nem eu estou lembrando mais. Tem que me arrepender dele. Já tem tanto tempo. Tem que se arrepender, porque o tempo não apaga o pecado. Verdade. Só arrependimento e perdão de Deus. Não vai desaparecer, gente. Não vai desaparecer. Não adianta você achar que já passou muito tempo. Não tem problema. Você ainda está com esse pecado aí na tua conta. Então se arrependa. E também pode ter alguém que possa falar assim: mas Fabi, o meu pecado, você não sabe. O meu pecado não tem perdão. Eu fiz uma coisa muito ruim. Eu não consigo me perdoar. Você não sabe do que você está falando. Não tem como ser. Eu sou indigna. Eu não consigo me colocar diante do Senhor. Mas eu te digo que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Graças a Deus. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Glória a Deus. Então, eu estou aqui porque o Senhor, Ele nos chama para pregar o Evangelho. Ele nos chama para falar dEle, da palavra dEle. E eu estou aqui. Aleluia. Obedecendo ao Senhor, para falar para você que Jesus Cristo morreu naquela cruz. E Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Então, é para todos. Não é para qualquer um. Não é para mim. Não é para
para um e para outro, é para todos. Ele quer alcançar todos. Ele fala, vai, prega o evangelho a toda criatura. Que você possa entender também e sair pregando e sair falando. Amém. A toda criatura. Todos Amém, precisam Deus. ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus. Nós temos que proclamar a boa nova, declarar o seu amor e declarar que o Senhor, Ele não quer só salvar, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Amém? Ele quer o controle da sua vida, porque Ele sabe o que é bom para você. Amém. Ele sabe melhor do que você imagina. Você pode achar, mas eu sei o que é melhor para mim. Sabe mesmo? Você sabe? Sabe por que tem algumas orações que nem são respondidas? Porque você não sabe o que é melhor para você, mas Ele sabe. Graças a Deus. Então, não deixe o inimigo te enganar, te atormentar, dizer que você não tem valor. Você tem sim. Amém. Jesus Cristo, Ele morreu para te transformar em filha. Deus Em Deus. filha. Portanto, arrependei-vos. Essa é a palavra. Arrependei-vos. Lá em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Tá vendo, irmãs? Se vocês se arrependerem, se quebrantarem diante do Senhor, olha o que Ele diz. Dos pecados que você cometeu, nem me lembro. Então não se deixe se atormentar por causa disso. Para viver em comunhão com Deus, você precisa sim se arrepender dos seus pecados e se santificar. Porque, como eu disse, Deus é santo e Aleluia. não tolera ações pecaminosas. Amém. Ele não tolera. Nós recebemos o perdão de Deus quando nos arrependemos. Mas nós também temos que aprender a perdoar. E eu sei que é um assunto difícil. Perdoar é muito difícil. Mesmo porque você imagina, mas eu não fiz nada com ele. Fiz nada com ela. Ela que fez comigo. Porque eu que tenho que perdoar. Porque isso vai te libertar. Isso vai te curar. Amém. Então Deus nos perdoa para que nós possamos perdoar também. Nós recebemos o perdão de Deus, mas aqueles sentimentos e aquelas lembranças ainda ficam atormentando a nossa mente. E Deus diz assim, lá em Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, aí você pensa, o que eu faço? Coloca diante do Senhor, se derrama diante dele. Nosso Pai é tão poderoso. Nosso Pai pode todas as coisas. Ele pode tirar essa mágoa do nosso coração. Ele pode tirar essa dor do nosso coração. Coisas que fizeram com você ainda na sua infância. Coisas que fizeram com você que você se lembra e fala, tá doendo. Porque dói. Não dói? Dói bastante. Mas que você coloque lá na cruz. Porque o Senhor levou tudo. Tudo com Ele. Vocês creem nisso? Então creiam no Senhor Jesus, que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para levar toda essa dor, tudo isso, todo esse mal que ainda está gerando aí. Aleluia. Esse desconforto no seu coração, na sua vida, na sua mente, que está te paralisando. Creia, Ele pode. Ele pode todas as coisas. Coloque na cruz. E crendo em Deus, pela fé, se arrependa. E seja perdoada. E assim você será justificada. Arrependimento, perdão, justificação. No livro, eu li um livro, uma passagem que eu estava lendo sobre justificação. O nome do livro é Teologia Sistemática. Ele diz:
A justificação é o direito legal de estar diante de Deus. Glória a Deus. E ele ainda diz: justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pela qual ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós, e ele declara-nos justos à vista dele. Amém? Então, se liberte do seu pecado, que você será perdoada e será justificada. Ele nos justificou naquela cruz. Em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé. Tem que ter fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós somos justificadas mediante a fé, porque nós temos que crer no sacrifício perfeito de Cristo na cruz, para sermos perdoadas, salvas e justificadas. Aleluia. Amém? Vamos continuar falando de justificação lá em Romanos também, mesmo livro, 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha a graça, gente. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Não tem preço que pague. Amém. Amém? Não pense que você tem muito dinheiro. Aqui tem gente muito rica. Então não pense que você é muito rica, que você vai comprar sua salvação. Não vai não. Não tem dinheiro que compre. É gratuito. Mediante a fé. Em Efésios 2:8 também está escrito: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Então, pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. E também não adianta ser a melhor pessoa do mundo, falar que faz e acontece, sou muito boazinha, como eu já falei lá, é boazinha, mas isso não salva. Então, Amém. é só pela graça. Nós somos salvas pela graça de Deus. Mas não se engane. A graça de Deus não é permissão para pecar. Graças a Deus. Né, não? Ele não está dizendo, ó, pode pecar à vontade e depois pela minha graça eu venho aqui, ó, te resgato novamente. Tá bom? Mas fica pecando aí, que antes de você morrer eu te salvo. Não é. Não é. Muitos equivocadamente pensam que é. E vivem pecando e se justificando. Ah, mas Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama, Deus me ama. Ah, Deus me ama, chora tudo. Deus me ama, e eu continuo lá, fazendo tudo errado. Sem vergonha. Deus ama sim, gente. Ele ama. Mas Ele também corrige. E como eu falei, Ele é santo. Ele não tolera o pecado. Ele não quer, para chegar no céu, você não vai poder entrar com essa graça sua aqui. Não é, a graça é dele também. Amém. É tudo dele. Glória a Deus. Tudo dele. Tudo para ele, tudo por ele. É tudo dele. A graça de Deus é ela quem nos sustenta. Sabe para quê? Para a gente não pecar. Ela nos capacita para lutar contra as tentações. É pela graça que nós somos sustentadas e fortalecidas a cada dia. É pela graça que podemos nos santificar. Aleluia. E nos tornar parecidas com Cristo. Somente pela graça. É pela graça que nos tornamos filhas amadas do Pai. Aleluia. É pela graça. Você é filha amada do Pai, é pela graça. Então fuja da aparência do mal. Fuja do pecado. Você pode, porque Ele te capacita através da graça dele. Não é para Ele ficar te pegando toda hora. Ó, vem cá, vem cá. Não, a gente tem que aprender a amadurecer
Amém. Esse ano Deus tem falou muito comigo no final do ano, no início do ano, sobre amadurecimento. Nós somos mulheres, temos que amadurecer. Não é mesmo? Não é ficar se comportando como menina o tempo todo. Não. Nós somos filhas amadas do Pai. Aleluia. Ele quer isso. Ele quer que a gente amadureça, que a gente prossiga, que a gente vá adiante. Como que a gente vai levar a palavra dele? Como que a gente vai ensinar? Como que a gente vai evangelizar se a gente não crescer? Não é mesmo? Porque o menino, a menina, eles precisam ainda ser levados pela mão. Eu tenho um filho pequeno. Ele não faz nada sozinho. Tá, já tem alguma autonomia. De colocar uma roupinha, uma sandália mais fácil. Mas Deus não quer ficar carregando a gente pela mão a vida toda. Não. Ele quer que a gente vá. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que crescer, tem que amadurecer. Aleluia. Como que a gente cresce e amadurece? Estudando as escrituras. Amém. Lendo a palavra de Deus, sendo Amém, exortado. Senhor. Né? Não é só sendo acariciado, como a Suzana falou, a gente gosta do carinho. Também gosto. Mas tem hora que a gente tem que Amém. abaixar a cabeça e reconhecer, Senhor, é verdade. Precisa aprender. Amém. Eu estou falando isso aqui, eu espero que vocês também não fiquem chateadas comigo. É Deus, é a Jamais, mensagem jamais. dele. Não é que está Glória a Deus. sendo pregada. Bem, eu já estou partindo para o final. E eu quero dizer para vocês, nós não somos nada. Nós não somos nada sem Ele. A nossa confiança tem que estar no Senhor em todo Amém. o tempo. É Ele quem nos dá força para prosseguir. É Ele quem chega lá perto da gente, aquelas noites frias, aquelas noites de sofrimento, aquelas noites de tristeza que chegam para mim. Chega para você? Não chega? Mas é Ele quem está lá do teu lado, ó. Vem Aleluia. aqui, filha, no meu colo. Obrigada, Vem Senhor. aqui, filha, que eu quero te dar um Obrigada, abraço. Pai. Vem aqui, filha. Aleluia. Fica quietinha aqui comigo. Amém. Eu estou contigo. Eu não te desamparo. Eu quero te dar colo. Eu quero te dar amor. E Jesus, Ele está lá o tempo todo. Ele não te abandona. Amém? É a criança, tá vendo como é? Mas quando a gente tá nesses momentos, a gente pode também ficar um pouquinho ali igual uma criancinha no colo do pai e não tem problema algum. A gente tem que ter humildade para reconhecer quando a gente precisa. A gente não pode ter orgulho com o pai. Não pode ter orgulho com o nosso pai. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia.